Juros compostos ou juros sobre juros. Você provavelmente já ouviu isso em algum lugar, ou até mesmo do seu professor de matemática, mas será que você realmente entende essa dinâmica? Como é a fórmula dos juros compostos e como ela pode impactar diretamente o seu dinheiro? Não sai daí não, porque nesse vídeo você descobrirá o porquê dos juros compostos também ser chamado de a oitava maravilha do mundo por ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que o entende, ganha. Quem não entende, paga. Essa frase foi dita pelo gênio da física Albert Einstein e, claro, ele não estava nem um pouco errado, pois os juros compostos eles servem tanto para lhe enriquecer quanto para lhe empobrecer. Quem entende suas dinâmicas usa a seu favor para ganhar dinheiro ao longo do tempo, mas quem não conhece como funciona pode se tornar um verdadeiro pesadelo, onde você passará uma vida inteira pagando juros para bancos e instituições financeiras. Mas calma, o objetivo desse vídeo é justamente mostrar como você pode se beneficiar dele e lhe mostrarei as duas principais fórmulas dos juros compostos e como planejar o seu futuro usando essas fórmulas. Mas antes, é claro, você já sabe, né? Curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho, fechou? Então, bora lá ver como é essas fórmulas? Bom, exemplificando as duas fórmulas de juros compostos mais comum e que mais provavelmente você deve usar, é essas duas fórmulas aqui. É a fórmula normal, que é a mais conhecida, que é a fórmula base dos juros compostos, que é montante é igual a capital vezes, entre parênteses, 1 mais taxa elevada ao tempo. Observa que aqui, na fórmula de juros compostos, o tempo ele sempre vai estar no exponencial. Por isso a importância de você dar tempo para os seus investimentos tomar forma. Por quê? Porque ele sempre vai ser multiplicado pelo tempo. Então, quanto maior o tempo, maior os ganhos seu no longo prazo. Nesse caso aqui, nós utilizaremos uma fórmula onde nós colocaremos como R$1.000 como capital inicial, deixaremos durante 20 anos a uma taxa de 1% ao mês. Como que nós faz essa fórmula? Você sempre deve colocar os dados sempre correlacionados no tempo que você está multiplicando. Então, por exemplo, se você está multiplicando 20 anos e 1% ao mês, você deve colocar eles dentro dos mesmos parâmetros. Então, os 20 anos você deve transformar eles em meses, porque a taxa de juros sua está sendo negociada em mês. Então, esses 20 anos vão ser transformados em 240 meses. Outra coisa que você deve fazer na hora que você for utilizar a fórmula de juros compostos é a taxa. A taxa você nunca coloca, por exemplo, 1%, porque como você está trabalhando em porcentagem aqui, em dados, números, você tem que transformar essa porcentagem em números também. Quando você fala porcento, significa que é esse valor por 100. Então você divide isso daqui por 100, 1% vai dar em torno de 0,01. Essa daqui é a taxa mensal sua, certo? Então você joga tudo isso dentro da fórmula. Capital, 1.000, que é o valor que nós estamos trabalhando. 1 mais a taxa, que é 0,01, elevado a 240 meses, que é o tempo. Isso daqui vai dar um montante de mais ou menos R$10.892. Esse daqui é o valor que você terá investido numa aplicação financeira a 1% ao mês no prazo de 240 meses, colocando unicamente R$1.000 e só isso. Só que essa fórmula é basicamente a fórmula que eu mais gosto, porque você não vai investir apenas um único dinheiro e vai esquecer esse dinheiro lá. Normalmente, o que a gente faz? A gente faz aportes mensais. E aí é onde eu utilizo essa fórmula. Como que é essa fórmula? Capital vezes 1 mais taxa elevada ao tempo menos 1 dividido pela taxa novamente. Você entendeu? Então, como que vai ficar essa fórmula? Vamos colocar os mesmos dados, os mesmos R$1.000, os mesmos 20 anos e a mesma taxa mensal. Só que dessa vez nós colocaremos um aporte de R$1.000 todos os meses, que seria esses R$1.000 que nós colocou na outra fórmula, nós vai colocar ele como um aporte mensal.
Então aqui vai ficar os R$1.000 como aporte mensal, 1 mais taxa, a taxa é 1%, lembrando que você divide ela por 100, vai ficar 0,01, elevado a 240, você primeiro eleva isso daqui, depois subtrai o 1, e aí você multiplica por 1.000, e isso daqui tudo você divide por 0,01, que é a taxa mensal. Essa fórmula aqui, todinha, depois de multiplicado, ela vai dar um montante, se quiser você pode conferir aí, de R$989.255. Esse daqui é o valor que você teria ao longo de 20 anos, a uma taxa de 1% ao mês, fazendo aportes mensais de R$1.000 todos os meses. Mas, Mauro, eu sou ruim de matemática, eu não consigo utilizar fórmulas matemáticas, eu nunca me dei bem com a matemática, não tem um jeito mais simples de poder fazer essas contas sem precisar utilizar a fórmula de juros compostos? Tem. Existe uma calculadora chamada Calculadora Financeira 12C. Essa calculadora, ela facilita muito o seu planejamento, inclusive eu vou mostrar para você como você faz esses mesmos cálculos utilizando a calculadora 12C, e você verá que realmente é muito mais simples fazer pela calculadora do que pela fórmula. Mas é importante você saber a fórmula também, porque você tem até conhecimento de como que faz esses cálculos e como você pode fazer isso, porque tem gente que prefere fazer isso à mão do que simplesmente utilizar unicamente a calculadora financeira. Mas existe essa opção para você e eu vou mostrar para você agora como é feito esse cálculo através da calculadora 12C. Bom, estou com a minha calculadora aberta, calculadora 12C, e eu vou mostrar para vocês como fazer essa conta dos juros compostos utilizando a calculadora, e você perceberá que é muito mais simples fazer essa conta pela calculadora 12C. Observa que aqui em cima tem 5 teclas que vai representar os dados que eu mostrei para vocês no quadro. A tecla que está a letra N, ela representa o tempo que vai ficar investido ou você vai estar fazendo os aportes na fórmula dos juros compostos. A tecla que apresenta o I significa a taxa que será administrada no mercado durante esse período, seja mensal ou anual. O PV significa o recurso inicial. Então, quando você começar o seu investimento, é o dinheiro inicial que você colocou, ou seja, vamos supor que você vai fazer aportes mensais de R$500, sei lá, só que você iniciou com um investimento fazendo R$10.000, uma aplicação de R$10.000, você vai colocar nele, e aí os R$500 sucessivamente que você estará fazendo todos os meses, você colocará no PMT, que o PMT é justamente o dinheiro que você estará aportando regularmente, seja mensal ou anual, do jeito que você planejar os seus investimentos dentro da calculadora. E o FV é o retorno futuro, ou seja, é o retorno que esse dinheiro trará para você com juros no tempo que você colocar dentro da sua fórmula. Então, ele vai ser o valor final da operação, certo? Então, vamos começar o nosso cálculo aqui, para vocês entenderem como que é feito esse cálculo. Eu vou utilizar como base o mesmo recurso que eu mostrei para vocês na fórmula no quadro. Vamos começar com os juros compostos de um aporte único de R$1.000, para ver quanto que esses R$1.000 é investido durante 240 meses a uma taxa de 1%, quanto que ele retornará depois desse tempo para mim. Então, a gente coloca aqui R$1.000. Quando você colocar os 1.000, você vai apertar CHS, porque o CHS representa que esse dinheiro está saindo da sua conta. Então, quando o dinheiro sai da sua conta, ele aparenta para você como negativo, porque ele está saindo da sua conta. E quando ele retorna para você, ele retorna de uma forma positiva. Então, ele retorna como positivo. Então, você coloca CHS, certo? Como é um valor único, eu vou colocar o PV, que seria o valor inicial da operação, certo? Então, eu colocaria 240 meses, que é o tempo que nós colocou na fórmula dos juros compostos, e eu vou apertar N. E os juros, os mesmos 1%. Detalhe, nesse caso aqui, não precisa você
converter os juros, senão vai dar errado a fórmula, porque a calculadora ela já entende que os juros, que como você vai estar apertando no i, ela entende que aquele número que você colocar é os juros, então ela vai fazer a conversão sozinha. Então nesse caso aqui, você não vai pôr 0,01, como na fórmula, certo? Você vai colocar direto o 1, porque ela já está entendendo que é os juros, e você vai apertar a letra I. Feito isso, a fórmula está montada, agora eu vou apertar somente o FV, que é quanto que esse dinheiro vai retornar para mim no futuro, depois de 240 meses. Aperto o FV e aí mostra o resultado. Observa que ele apareceu para mim de forma positiva, porque ele está voltando para o meu caixa. Então, o valor que eu vou ter depois de 240 meses, há uma rentabilidade de 1% ao mês, investindo unicamente R$1.000 no início da operação, eu vou ter R$ 10.892,55. Vamos fazer agora a segunda fórmula que eu mostrei para vocês, que é com aportes mensais. Então, os aportes nossos será de R$1.000 todos os meses. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar os mesmos 1.000, CHS, negativo, só que nós não vamos colocar o PV, porque nós não colocaremos dinheiro nenhum no início da operação, e sim somente os aportes mensais. Então, eu vou colocar aqui PMT, vou colocar os mesmos 240 meses, vou apertar o N, 1% ao mês, e vou apertar o FV para ver quanto que essa operação vai me dar ao final de 240 meses. E observa que ela rendeu R$ 989.255,37 ao longo de 240 meses. Isso dá quase R$1 milhão. Mas o mais legal da calculadora é que você pode brincar com a fórmula de juros compostos aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber quanto que eu preciso investir todos os meses para mim ter R$1 milhão depois de 240 meses aplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar R$1 milhão aqui, certo? Não vou apertar CHS, porque é um dinheiro que vai retornar para o meu caixa. Então, eu só vou apertar FV, que é o valor futuro da operação, certo? Nesse caso, eu vou colocar aqui os 240 meses, apertar o N, 1%, que é a taxa, e aí, como que eu quero saber o aporte que eu preciso fazer, eu vou simplesmente apertar PMT, e aí ele me mostrou o resultado. R$ 1.010,86. Observe que apareceu de maneira negativa, por quê? Porque é o dinheiro que eu preciso alimentar todos os meses. Vou chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já escreve nos comentários. Vou chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já curte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder notificações de vídeos novos, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e